Fala, investidores! Vou falar um pouquinho sobre essa operação de Small 11. Se alguém ficou com dúvida, vamos explicar, né, qual que é o racional de operar, de montar esse trade, né, comprar Small 11 e vender uma call coberta. Então, vamos primeiro lá no Opilab. Então, vamos pegar lá e Small 11. Então, a gente comprou Small 11, subiu um pouquinho, né, melhorou um pouco, 108,03 agora preço de tela. Aí vendemos essa call dos R$ 106. Então, na mesma quantidade. Então, é um trade que se você quiser testar com uma, só para entender um pouco de como funcionam as operações com opções, não tem aquela obrigatoriedade de negociar de 100 em 100, né? ETF negocia de um em um. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, um segundo ponto, quanto colocar de dinheiro nesse trade? Então, talvez essa operação ela se torne uma estrutura recorrente de venda coberta. Então, de repente, a gente consegue usar a posição de small para ir vendendo opções de forma coberta. Então, se você está fazendo a operação para aprender um pouco sobre como montar essas estruturas, monta pequenininho, monta de um em um, né? Dependendo do tamanho da conta que você tem, monta de 10, porque o maior risco nessa operação é você ficar comprado na ETF de small cap. Então, pode cair de preço? Pode, com certeza. Mas por ela ser a small cap, né, a gente tem um risco um pouco menor de carregar um percentual dela na carteira. Então, dependendo do tamanho da sua conta, dependendo do tamanho do seu patrimônio, cerca de 2%, uma posição como se fosse uma ação de longo prazo, por exemplo, da sua carteira, você pode usar a Small 11 até por questão de exposição, né? E querendo ou não, usar ela, né, via opções ali como uma forma de operar opções também, que você fica direcional. Então, às vezes, você consegue até diminuir ali a posição que você tem de small cap na carteira e operar só small 11. Então, tem várias formas de enxergar. Então, o risco maior é carregar small 11 na carteira. Agora, como que a gente calcula, né, aquela faixa de entrada? Então, para quem não manja muito, é uma operação que tem duas pontas, né? Então ela tem duas pontas. Então a gente compra uma, então a gente compra, vamos imaginar que a gente está montando a operação exatamente agora. Então a gente compra 108,06, né? A small, olha lá, preço de tela 108,06 e vende essa opção do 106. Aí, às vezes, o preço dela fica piscando aqui, tá vendo? Ó, 3,81. Aí dá pra gente se basear mais ou menos pelo último, pelo meio aqui, ó. Então vamos colocar 3,81, exatamente ali naquele preço, ó, 3,81. Então eu vou pagar 108 e vou receber 3,81. Então um menos o outro, 104,25. Então esse aqui é o preço que a gente paga para se posicionar, certo? Vende uma, compra uma e vende a outra. Se small cap fechar lá no vencimento, lá no dia 19 do 4, acima do 106, fechar 107, 108, 109, a gente vai ganhar essa diferença. Por quê? Porque a gente vai ser exercido na opção, a gente vai ser exercido na opção e a gente vai ser obrigado a vender, né, as ações que a gente comprou de small pelo preço de strike. Aí a gente ganha 1%, que é a diferença dos 106 para os 104, né? A gente compra 108, vende a 3,80, 104 para 106. Né, se small fechar abaixo dos 106 lá no vencimento, nosso preço médio de aquisição de small fica nos 104. Aí essa opção vira pó e a gente pode, né, com médio no 104 ir lá no vencimento seguinte e vender uma call aqui, receber, sei lá, R$ 2, R$ 1, enfim, pode receber aqui 2,80 numa call aqui e a gente vai conseguindo abater nosso custo médio em small e vai entrando uma parte via opções. Então, esse é o racional, tá? Dessa operação. Então, para quem nunca operou o lançamento coberto, para quem nunca operou nada, a gente pega small e de repente a gente consegue fazer algo parecido com Bova 11. Beleza, pessoal? Um grande abraço e qualquer dúvida, sigo à disposição.